Bom dia, já chegando, uma boa tarde. Eu não sei como foi a sua manhã, mas tenho certeza que Deus abençoou poderosamente. Nós estamos mais uma vez, porque assim permitiu o Senhor para bendizer e exaltar o seu nome, onde nós vamos estar lendo o livro de Atos, capítulo 12. Esse vai, mas ontem não foi Atos, foi, né, Bianca? A paz, Deus bom abençoe dia. A sua vida. E aí você pode dizer, mas por que de novo? Porque, irmão, nós estamos numa poderosa campanha, o poder da oração. Quão grandes coisas Deus faz através da oração, e prova viva é a nossa irmã Bianca. E ontem a gente leu a palavra, Bianca, no livro de Atos, capítulo 12, e me chama muita atenção a palavra de Deus, que o povo do Senhor estava orando por Pedro, e a Bíblia fala que havia uma casa onde as pessoas estavam reunidas ali, clamando, pedindo a Deus que viesse libertar Pedro. Porém, quando Pedro foi livre da prisão, a Bíblia fala que Pedro, no versículo 13, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correu para avisar, olha, Pedro está aí fora, Pedro está aí fora. Aí você ora por milagre, para Deus curar, para Deus salvar, para Deus libertar. E quando Deus começa a fazer a obra, a pessoa, mas será que está liberta mesmo? Ai, Senhor, será a mesmo? Dúvida, né? Pois é. E aí, irmãos, a Bíblia fala que Pedro saiu da prisão. Pedro foi honrado porque uma igreja, um povo orava. E nós temos orado pela tua vida. Ontem nós entregamos a vida da Daiane, da Daniele, que estava com sangramento, né? A Daiane operou e estava com sangramento. O sangramento no ouvido, que está esperando cirurgia para poder... E ela mora em Portugal. E graças a Deus a gente já teve uma resposta para a glória de Deus, que Deus está agindo. E entregamos a Liliane, a Rosa, a Miriam, o Juliano na mão do Senhor. E você que está passando por um momento difícil, você vai deixar o seu comentário aí, o seu pedido de oração no comentário. Então se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sino e compartilhe para que nós possamos alcançar vidas, como a gente já está em Portugal, para a glória de Deus. Aleluia. Estamos na França, né, para a glória de Deus. Estamos na Argentina, para a glória de Deus. Em Orlando, 4 países onde tem pessoas que estão nos assistindo, que entraram em contato e falaram, olha, eu moro na Argentina, eu moro na França, eu estou residindo aqui. Então, assim será com você. Deixe o seu comentário e nós vamos estar ao meio-dia orando para que Deus traga aí uma tarde de colheita, uma tarde de bênção, de vitória. E a Bianca com a palavra para ali terminar o seu testemunho. Amém? A paz do Senhor a todos. Bom dia, boa tarde a todos. Então, irmãos, essa palavra é poderosa. Pedro é um discípulo, um apóstolo de Jesus, a qual foi pregar a palavra de Jesus, e Herodes pediu a sua prisão. Mas teve uma igreja, um povo que orou, pedindo para que Deus pudesse agir na vida de Pedro, tirar Pedro daquela prisão. Quem sabe você está numa prisão, né? Dentro da sua casa, com síndrome do pânico, não consegue sair de casa, fica ouvindo vozes, fica ali, né? Só Deus sabe como você está se sentindo, com a ansiedade, né? Aquilo que você tenta resolver, a vida financeira não está fácil, está difícil, você tenta resolver e não está conseguindo. Quem sabe você está nessa prisão? Quem sabe você está na prisão da depressão? Muitos têm sido frustrados na vida sentimental, no casamento, na vida familiar, e está na prisão da depressão, né? Essas prisões são uma das piores prisões que tem, que é no mundo espiritual, porque só Deus pode tirar você dessa prisão. Meu pai, ele se encontra numa prisão, a qual ele está na prisão do síndrome do pânico. E eu sei que Deus, ele vai fazer a obra. Já tem anos que ele está nessa prisão, mas eu creio que Deus vai agir profundamente na vida dele. Mas isso tudo é consequência de tudo aquilo que eu vivenciei. Eu plantei algo ruim e hoje eu estou colhendo, então eu tenho que buscar de Deus a libertação da minha família, né? Infelizmente, através do ato que eu cometi lá atrás, das minhas irresponsabilidades, das minhas atitudes, das minhas vontades, dos meus desejos, que foi vivenciar aquilo que eu quis, né? Olhava um amigo fazendo os atos ilícitos, né? Que era o tráfico de drogas, e eu também quis
fazer aquilo, mesmo que não precisasse, mesmo que minha mãe, meu pai fizesse tudo por mim. Porém, eu quis vivenciar essa vida a qual hoje eu tenho pagado o preço, né? Mas o poder da oração vai agir. Eu creio que Deus está entrando na tua casa agora. Aleluia. Deus está entrando no teu lar, no teu trabalho, repreendendo todo o mal na tua vida. E essa prisão está caindo por terra, como Paulo e Silas orou. Louvaram, adoraram a Deus. Verdade. A prisão, ela caiu por terra, como aquele povo orou pela vida do Pedro. E a prisão, ela teve que cair por terra, e Deus, ele libertou Pedro. E assim eu venho continuar o meu testemunho, né? Eu contei ontem que Deus, ele fez com que agiu na minha vida. E eu orei a Deus pedindo para que Deus viesse me tirar lá daquele lugar a qual eu estava sofrendo muito. Eu estava com ansiedade, pânico, depressão, eu não estava bem. E eu estava pedindo a Deus, angustiada, pedindo a Deus para me tirar daquele lugar, e Deus tirou. E eu fui para a cadeia de origem, a qual era em Benfica. E ali eu fiquei em janeiro, fevereiro, março, abril. E no mês de maio, eu saí daquele lugar. Fiquei 4 meses indo e voltando, pastora. Entrava 10 horas da manhã e saía de lá 6 horas da manhã. Eu louvo a Deus pela vida da Fabiana, uma grande amiga que eu conheci lá dentro. Somos amigas até hoje. Tenho outras amigas que eu conheci lá dentro e estenderam as mãos para mim. Eu tenho uma prima que me ajudou muito também, a Raquel. Louvo a Deus pela vida dessas pessoas que não me deixaram no momento que eu precisei. Glória a Deus. E ali eu não tinha, meu pai e minha mãe não conseguiu alugar casa nenhuma ali. Creio que foi a mão de Deus mesmo, porque se tivesse alugado, eu não estaria aqui. E adentramos no ano de 2012. Que aí Deus, ele agiu na minha vida. Eu fiquei morando 4 meses na casa de Fabiana. Eu ia para a casa da minha prima, a minha prima Raquel. Ela morava em Santa Cruz. Eu ia para lá, passar o dia lá com ela. Vinha para Cabo Frio uma vez na semana, mas ficava mais na casa da Fabiana. E ali ela me abrigou junto com a mãe dela, que hoje não se faz mais presente aqui na terra. E me abrigaram lá, mesmo sem me conhecer, sabendo da minha índole, me conheceu ali dentro. E em maio de 2012, Deus, ele me tirou daquele cativeiro. Glória a Deus. E quando eu recebi minha condicional, eu nem acreditei. Eu não acreditei porque eu não aguentava mais viver aquela vida, saber que eu ia ter que entrar, voltar, ir, voltar. Muitos não podem, hoje em dia, né? Falam que não podem mais, quem é da vida errada não pode ir e voltar com as próprias pernas. Mas graças a Deus eu fui, voltei, não fui discriminada, não fui apontada. Deus, ele a todo momento esteve comigo. E ali eu em maio saí, pastora. Mas quem disse que eu fiquei na presença do Senhor? Tá vendo o que a gente falou ontem, irmãos? Ao voto. Quem disse? Meu Deus. Fui batizada, falei para Deus que ia servir Ele, li a Bíblia lá dentro. Muitos falam lá dentro que vai fazer a vontade de Deus servir Ele, mas não servi nada. Saí, me afastei das amizades que eu andava lá atrás, até porque senão minha mãe ia me deixar de lado. Ela já tinha falado comigo. Então eu decidi seguir uma outra trajetória da minha vida. E aí eu comecei, a minha prima Geise, a diaconisa Geise, ela estendeu as mãos para mim. A gente sempre foi, né, amiga, fechamento que fala. E quando eu saí, ela também não me deixou, porque ela lá dentro também esteve comigo. Mas quando eu saí, ela me acolheu, bem, prima, mesmo que fosse pra balada. Porque quando a gente sai da prisão, a gente é muito discriminado. Uhum. O campo
de trabalho, Você não consegue. não consegue. Por isso que muitos voltam, infelizmente, que não tem justificativo, que podia Sim. estar vendendo qualquer outra coisa, né? Sim. Aí acaba voltando pro... O campo de trabalho não tem, é difícil, é muito difícil. E aí, eu só consegui emprego depois que eu voltei para Jesus. Aleluia. Deus usou, inclusive, o missionário Leandro e a senhora para falar que ia abrir a porta para mim. Uhum. E para mim era impossível. Eu trabalhar na prefeitura para mim era impossível. Mas voltando, e aí eu saí de condicional, fiquei assinando durante alguns meses. Todo mês eu ia no Rio assinar. E não cumpri o voto a qual eu fiz a Deus. Aí fiquei maio, abril, junho, julho, agosto, setembro. Abril, maio, junho. Maio, abril, Abril, maio, Eu confundi. junho, E aí eu fiquei esses meses afastada. Fui pro Mandela, curti baile, fui pro Salgueiro, curti Baile da negócio, gaiola. fui curtir tudo. E aí Jeová me pegou. Conheci essa mulher de Deus que eu já tinha visto a pastora Lenita em 2009, na casa da pastora Luciana, no aniversário do filho dela. Mas assim, eu não sabia quem era ela. Eu só olhei para aquela mulher magrinha ali, quieta na dela, fechada, e não dei importância. Mas quando eu fui para academia, e essa mulher de Deus aqui foi orar lá na academia, que presença. Eu pedi a Deus, irmãos, eu falei assim: Senhor, me apresenta uma igreja, quando eu chegar lá fora, que verdadeiramente o Senhor está nela. Porque muitos, pastora, andam na presença de Deus de qualquer maneira. Estão dentro da igreja, em cima do púlpito, pregando, mas lá fora estão xingando, lá fora está adulterando, lá fora está batendo nas suas esposas, no seu esposo. Não há amor, não há respeito. E eu via muito isso, pela vida que eu vivia, por lugares que eu andava. E aí eu falei: Senhor, me apresenta onde o Senhor está verdadeiramente. Quando eu saí, duas grandes amigas minhas, elas não são evangélicas, mas são grandes amigas minhas, me levaram numa igreja. Eu já tinha apresentado a igreja evangélica para elas, elas eram de uma outra religião. Apresentei a elas me levaram numa determinada igreja, mas Deus estava naquele lugar, mas não era aquele lugar que Deus queria que eu ficasse. E quando eu fui para a academia, no passar dos dias, a pastora Lenita foi lá fazer uma pequena oração. E quando ela abriu a boca, irmão, para falar assim: Senhor, meu Deus, eu já comecei a chorar. E eu falei: meu Deus do céu, que presença é essa? Eu já era batizada com o Espírito Santo. E eu comecei a sentir a presença de Deus, mesmo errada, mesmo no pecado, mesmo na falha, mas eu comecei a chorar, sentindo a glória de Deus. Quando essa mulher de Deus começou a orar, Deus, ele começou a agir na minha vida. Isso foi mais ou menos no meio de junho, julho, né? E aí, em outubro ela foi fazer, e aí, no decorrer dos meses, ela fazia essa oração na academia. E eu comecei a ir à igreja dela. A igreja dela não tinha ninguém. Eu sentava lá atrás, ficava quietinha, não tinha ninguém. Ela abria, ela pregava, ela louvava, ela fazia tudo sozinha. E ali, no mês de outubro, Deus, ele me chamou para um particular. Eu estava com uma pessoa, conversando com uma pessoa, e ela ia fazer uma oração na casa da Cássia. E ali Deus, eu não ia para essa oração, e as meninas começaram a me ligar, porque eu estava com essa determinada pessoa. E as meninas me ligando e tal. A diaconisa Aline, que hoje é diaconisa, a diaconisa Geise me ligando, e ali eu aceitei, fui para a oração. Consegui chegar ali, na oração. E na oração, Deus, ele começou a agir na minha vida. Ali eu aceitei Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ali Deus começou a agir na minha vida. E o incrível é que a senhora, nesses meses do ano de 2012, que eu saí da prisão, e entre eu sair da prisão e entrar,
aceitar Jesus como o único suficiente salvador na minha vida, a senhora sempre via eu entrando e saindo da casa ali no quintal, a gente com garrafas de bebida, de vodka, de Smirnoff, enfim. E ali Deus, a gente tentava se esconder da pastora Lenita e pastora Luciane. E ali o barulhinho da garrafa, ai! A gente ia até descalço para poder, elas não ouviram o nosso espaço. E aí eu dentro de casa, da casa da pastora, Deus falou, você sai para fora. Quando eu saía na porta da cozinha, tá elas passando, irmãos. Meu Deus, a Bianca, paz do Senhor, minhas lindas. Vão aonde? Elas estão sem graça, escondendo a bebida. Eu falei, já sei, vai para baile funk, né? Vou estar orando por vocês, porque lá não é o lugar de vocês mais. E eu tenho certeza, convicção, que quando vocês chegarem lá, vocês vão sentir um peixe fora d'água, porque agora vocês são servos de Deus. Mas vou orar para Deus dar livramento. E Deus, Ele deu livramento, nos guardou, porque Ele tinha um chamado na nossa vida. Ele tem um chamado na nossa vida. E Ele tem um chamado na tua vida também. Verdade. E Deus, Ele vai agir. Se você até o dia de hoje, você tem vivido vidas tortuosas, tem andado segundo o malvado do seu coração, e Deus te livrou, Deus te guardou, por onde você passou, é porque Ele tem algo glorioso na tua vida. Então Deus, Ele está te chamando hoje para só aceitar Ele. Levanta sua mão onde você estiver, aceita Ele como seu único suficiente e salvador da sua vida, porque Ele vai agir. O agir é dele, não é meu nem da pastora, o agir é de Deus. Então, isso fumava, bebia, cheirava. Tudo isso. E Deus, Ele me libertou. Foi me libertando aos poucos. Não foi de uma hora para outra. Ah, a Bianca parou de uma hora. Não. Eu levantei as minhas mãos e Deus, Ele foi me libertando e foi agindo. Né, pastora? E é tremendo, porque ela deu liberdade ao Espírito Santo. Porque você tem que querer mudar. A verdade você conhece ela, que é Cristo. A palavra está sendo pregada. Então naquele momento a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Mas a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Sim. Então quando você chega no culto, Bianca, e para e ouve a palavra de Deus, automaticamente você está dando liberdade para aquela palavra te libertar. O que aconteceu com a irmã Bianca, que Deus libertou, transformou ela da água para o vinho, fez uma grande obra, como ainda está fazendo uma grande obra, porque tem um chamado de missionário. Hoje ela é uma obreira da casa do Senhor. Então hoje ela passa a luta, a prova na vocação de obreira, porque há uma unção na vida dela como cooperadora da casa do Senhor. E aí Deus vai preparando, aí Deus vai capacitando. Viu como valeu a pena? Alguém cá fora está orando? Não adianta amaldiçoar, que não resolve. Não adianta você amaldiçoar teu esposo, teu filho, a tua filha, teu pai e a tua mãe, porque quem transforma o homem é o Espírito Santo. Bebe, ora, tá indo para balada, você tá na igreja. Ah, pastor, eu fui para a igreja, meu filho tá na balada, meu marido tá na bagunça, minha esposa tá lá, ó, bebendo. Quem vai convencer ela é Deus, mas através da sua fidelidade, do seu comprometimento. Quando eu conheci ela em 2009, Deus falou, ora por ela. Eu vi um demônio, um espírito imundo terrível, e falei para a pastora, quem é aquela moça? Que fúria, que demônio terrível, vamos orar. E a pastora não estava na igreja também não, firme ainda. Ela era uma nova convertida, tinha aceitado Jesus, e aí ela ainda estava buscando uma igreja. Eu levei ela para uma determinada igreja e falei, pastor, essa aqui é a ovelha, e ela precisa de um apoio espiritual. Levei ela, as irmãs dela, para congregar. E aí ela fez um culto de ação de graça, que esse pastor e toda a igreja, que não é lícito citar nome, até porque isso não vai te trazer nenhum benefício. O benefício é a verdade e a palavra. E aí a pastora me convidou, eu e a missionária deles. Um banquete. Você quer? Banquete é banquete. Irmãos, só foi eu e a missionária deles. Ela fez tanta coisa, esperando que aquele pastor, que aquela igreja fosse na casa dela. E ela é cozinheira, irmãos. Ela tem prazer em gastar para a obra, investir no reino. E ela fez muita variedade de comida e ninguém apareceu. E aí ali ela ficou sem uma igreja. Eu não era pastora, então tinha que designar ela a quem competia, uma liderança. E ali Deus começou a fazer uma grande obra. Eu conheci a Bianca ali, só de olhar. E Deus revelou a vida dela toda e o que a fúria do adversário. Então quando você tem alguém que te abençoa e não te amaldiçoou, ainda no teu erro, eu não posso ser conivente, passar a mão no pecado dela. Não passava a mão porque elas bebiam. Bianca, você sabe que a bebida não é lícito do mar, mas Deus vai te convencer de dentro para fora. Esse caminho que você trilhou não é para você. E Deus vai fazer, ó, por isso ela está sentada aqui hoje. Por isso ela está aqui no seu país, através do YouTube, falando que Jesus cura, salva, liberta e transforma. Né? E Deus, Ele agiu poderosamente. Estou aqui hoje. Louvo a Deus pelas orações da minha pastora,
da pastora Luciane, da minha mãe, do meu pai, que Deus ele agiu sempre na vida do meu pai para que meu pai viesse estar orando por mim. Deus ele sempre usou meu pai, né, com sentimento de pai para me despertar, para me dar livramentos, porque Deus ele tem chamado na minha vida, na tua vida. E Deus ele me trouxe para a presença do Senhor. Ele me colocou na presença dele. Ali eu fiz a minha primeira viagem missionária com a pastora Lenita e a pastora Luciane, juntamente com as outras meninas. E Deus ele agiu ao meu favor. Deus ele estendeu a mão e me segurou as minhas mãos e não me deixou só. Então Deus ele tem algo na tua vida. Deus ele vai agir na tua vida. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos nesse momento orar pelo esse copo com água, que chegou o momento da oração, você parou aí no seu trabalho rapidamente para ouvir, você tem que ir trabalhar, então a gente vai agradecer o Senhor. Quero agradecer vocês que se inscreveram, vocês que compartilharam, vocês que deixaram o seu like, apertaram o sininho para receber a notificação. Que Deus possa abençoar a sua vida. Está com parente na CTI? Faz o que eu te falei, coloca a peça de roupa, coloca a meia, Bia, porque não entra a roupa na CTI, mas a meia entra. Não é a meia que cura, pelo amor de Deus, isso é heresia. Meia não cura ninguém, é a fé. Você está mostrando para Deus que você tem tanta fé que você está colocando uma peça de roupa que representa aquela pessoa para Jesus ir lá e visitar e fazer um milagre. Então nós vamos orar agradecendo a todos vocês que estão nos acompanhando. Né? A gente hoje não está citando o seu nome, você que está aí se inscrevendo, porque a gente deu mais ênfase à pregação, à palavra. Mas à noite, à meia-noite, lá na igreja a gente vai estar citando o seu nome. Assim que Deus possa abençoar ricamente e abundantemente. Vamos orar, Bianca. Senhor, queremos agradecer, Pai, a Ti por tudo que o Senhor tem feito, todos os benefícios, pela grande obra que o Senhor fez e está fazendo na vida ao Senhor da cooperadora Bianca, sim, Pai. Preparando ela, Pai querido, para viver no centro da Tua vontade, do Teu querer. Pai. Agradecendo as nossas equipes, Pai, agradecendo os Teus filhos, ó Pai, que se encontram do outro lado desse vídeo, ó Pai, orando conosco. Quero pedir a Tua bênção para aqueles que estão na CTI, desencanados pela medicina, muitos que estão nos presídios, não só de Bangu, mas do Brasil e do exterior. Que o Senhor traga a verdade, liberta de dentro para fora. E o voto que eles fez lá dentro, venha honrar o Senhor aqui fora, Pai. Eu te peço, Pai querido, que seja o refúgio, a fortaleza daquele que quer tirar a própria vida, o espírito de depressão, espírito de ansiedade, ó Pai, seja arrancado, decepado. Todo o espírito, ó Pai, do assassinato, espírito, ó Pai, maligno da morte, vai cortando o laço, tira todo embaraço, consagra essa água, Pai. Faça o milagre acontecer no nome de Jesus. Fala assim, Senhor meu Deus, nesse momento, eu tomo posse da libertação do meu ente querido e da minha vida. Senhor, entra na minha casa, faça morada, porque eu serei uma de milhares de pessoas que vai voltar aqui e vai contar a bênção em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, muito obrigado, sinta-se abraçado, você que está pela primeira vez, você que acompanhou a gente até esse final, muito obrigado, Deus abençoa, e eu quero agradecer, continua orando, porque Deus vai mudar a tua história, não é verdade, Bianca? Verdade. Deus comenta, compartilha, tá? Manda para os seus amigos aí, tudinho, para que eles possam alcançar a vitória deles através de cada vídeo, de cada testemunho que aqui esteve, né, pastora? Porque eu vim esses dias e a diaconisa Sabrina também veio, a missionária Deise, a pastora Luciene, a Kelly, o Roberto Júnior, eles estiveram aqui para poder falar do amor de Deus. A Laura foi liberta do cigarro. Olha que tremendo. Era do vício. Olha, vício da cocaína. Você tá entendendo, você que não consegue abrir mão da cocaína, da maconha, da heroína, do crack? Uma foi liberta de cigarro. Você fala, cigarro, o que é um cigarro? A hora que eu quiser eu paro. Ela foi da cocaína, da heroína, né? Muitas pessoas da heroína, muitas pessoas do crack. Não vai ser diferente na sua vida. Deus tirou ela da prisão e fez ela ser honrada na cidade, honrada no seu bairro, honrada diante da família. Por que para você não tem jeito? Tem jeito. Acredite, vem para a oração, vão para a madrugada, vão ler Bíblia, porque a Bíblia é a verdade liberta e transforma.
A paz, meu amor, Deus A abençoe. paz, muito obrigada por Eu tudo, que pastora. agradeço. Eu agradeço a Deus pelo Ministério Pentecostal Vida com Cristo. Se vocês quiserem estar conhecendo o nosso ministério, é ali na Rua Espanha, esquina com a Rua França, tá? Só vocês irem, ou então comenta aí, comenta que a gente passa o endereço, verdade. tá bom? Porque ali Deus, ele também manifesta o poder dele naquele ministério. O ministério a qual Deus me apresentou e eu estou até hoje. Tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de Vamos vocês. tomar água ungida. Fica com Deus. Até amanhã, permitindo o Senhor. Amém.